Então tá, boa tarde. Hoje é dia 12 de maio, né, de 22. Né, essa é a nossa segunda aula da segunda área, né? Nós vamos continuar falando aí de mercado assimétrico. A aula que vem a gente entra em teoria dos jogos, que é uma área um pouquinho mais complicada, né? Hoje, a aula de hoje, a gente vai trabalhar bastante com essas lâminas aqui e encerrar essa questão de mercados assimétricos, de falhas de informação. Ok? Lembrando sempre, né, o que a gente viu a aula passada? A gente viu basicamente isso aqui, ó. Tu pode ler para nós, Pedro? Aham, posso sim. Pode ler. Informação assimétrica, seleção adversa e moral hazard. É Moral, comum moral hazard. hazard. Não tem um jogador que é hazard, tá? É risco moral, Sim, tá? Moral hazard é risco. Então seria risco moral, tá? tá certo. Continua, sem problema. É comum que uma das partes envolvidas em uma transação, geralmente o consumidor, não possua informação completa sobre o produto que está negociando. Nem sempre é o consumidor, né? No caso do carro usado, né, o consumidor é o comprador do carro usado, né? Tem menos informação do que o vendedor. Mas no caso do seguro, por exemplo, seguro de carro, seguro saúde, né? A pessoa que tá fazendo seguro, que está adquirindo seguro, muitas vezes tem bem mais informação do que a seguradora. Né? Então, na verdade, o que nós temos aí é um mercado assimétrico, né? Um mercado onde tu tem desequilíbrio na relação de conhecimento, de informação entre as partes que negociam, entre as partes que estabelecem o contrato. Por exemplo, no casamento, você lembra que eu falei do casamento? No caso do casamento, o que acontece? Né? Casamento são ambas as partes. O homem não conhece a mulher não conhece o homem. Né? Há uma, digamos assim, há uma assimetria, né? Quando a gente conhece. Por exemplo, Giovanni, quanto tempo tu namorou a tua mulher antes de casar? 3 anos. Ó, boa. Provavelmente isso foi importante para que tu tenha quanto tempo tá com ela depois de casar? 6 anos junto. Ó, 3 anos de aí casado. não pretende mudar o teu status no Facebook. Não, não, continuar casado. Né? Então, assim, ó, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, casamento é um contrato antiguíssimo, né? Um dos contratos mais antigos. Então, tu tem, na verdade, o quê? Tu tem um mercado assimétrico, tu tem uma diferença de informação, né? Que vai determinar que o mercado funcione de forma ineficiente, funcione de forma errada, de forma não é que é errada, o termo não é errado, mas de forma não a maximizar o resultado, de não maximizar os ganhos. Tá? Então, o grande objetivo é diminuir essa assimetria de informação. No caso do casamento, a gente já sabe, né? Quanto mais tempo de namoro, quanto maior, né, a convivência do casal, né, menor é a assimetria de informação. Né? Lembra, eu comentei sobre o Big Brother aula passada ou não? Hein, Pedro? Professor, é que tem meu vizinho aqui com uma furadeira, não tá fácil. Tá, tudo bem. Douglas, eu comentei, não sei se tu assistiu a aula passada, Douglas, Pode repetir, professor? É que sobre não Big lembro. Brother. Comentei a aula passada sobre Big Brother? Big Brother? Não que eu me É, recorde. porque o que acontece no Big Brother? Se você, todos nós já assistimos uma ou outra vez. Eu me lembro que eu assisti o da Sabrina Sato lá. Né? E faz tempo que eu não assisto Big Brother. Mas eu acho que eu assisti um ou dois Big Brother, né? Acompanhava mais ou menos. Agora cansei do Big Brother. Já faz mais de, pelo menos uns 10, 12 anos que eu nunca me sentei para assistir Big Brother. Mas tudo bem, é normal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu pergunto, o que acontece nas primeiras semanas do Big Brother? Os candidatos lá, os participantes não tentam ser simpáticos, não tentam ser agradáveis, mostrar empatia.
mostrar amizade com os outros, né? Mostrar aquilo que não, né, são. Oi? Eles tentam se conhecer melhor para formar grupos, né? Mas não só se conhecer melhor, eles muitas vezes não são aquilo que realmente são. Amiguinho, tal, né? Não tentam, né? Visões de mundo que sejam, como é que eu vou dizer assim, que agradem, né? A grande maioria, tal, assim por diante. À medida que passa o tempo, que o cara passa uma semana, 2 semanas, 3, aí, sei lá, esse Big Brother hoje em dia vai quase 3 meses, né? O cara começa a se mostrar o que ele é, né? A se mostrar realmente o que ele é, como é que ele, qual é o pensamento dele de mundo, qual é a visão dele, se ele é uma pessoa mais fechada, mais aberta, mais violenta, menos violenta. É a mesma coisa do casamento. Quanto mais tempo de namoro tu tem, né, mais informações tu pega do teu parceiro, né? Pô, no caso da mulher, pá, o cara é violento, o cara toma banho, não toma banho, o cara é trabalhador, não é trabalhador, sei lá, o cara gosta da sogra, não gosta da sogra, né? Já o homem, a mulher é legal, é correta, a mulher é trabalhadora, a mulher ela compreende a situação, né? Ela está afim de ter filhos, não está afim de ter filhos. Ou seja, tu começa a entender as informações do teu parceiro, da tua parceira, e a partir daí tu toma a decisão com menor assimetria de informação, com menor desigualdade de informação. Tá? Então, no caso aqui do casamento, o que tu tem? Ó? Tu tem aqui, ó. Tu tem um contrato, tá? Olha aqui, ó. Ver se eu consigo desenhar aqui. Ó, tem aqui uma linha de tempo, tá? Desenhando uma linha de tempo, tá? E tu tem um contrato, ó. Um ponto aqui que é o contrato, ó. Fiz um cruzamentinho aqui, ó. Tem o antes, tá? O antes, que é o namoro, e o depois, tá? Que é o casamento. Professor, mas eu não sou casado, eu tenho união estável. Mesma coisa, não muda nada. União estável, casamento. Aliás, até a justiça brasileira já definiu que união estável e casamento têm os mesmos direitos. Tá? Namoro e aqui o casamento. E esse tracinho aqui no meio é o quê? É o contrato, assinatura do contrato. É o momento que tu coloca lá, tu bota no mesmo copo as duas pastas de dente, tu coloca no mesmo, tu divide, né, as duas escovas de dente, tu divide a pasta de dente, divide o shampoo, tal, né, divide a cama, aquele negócio todo, tá? E aí tu tem aqui, ó, muitas vezes no casamento, um problema clássico de seleção adversa. Vou ver se eu boto aqui um problema clássico de seleção adversa. Por que tu tem um problema clássico de seleção adversa? Porque tu tem informações ocultas. Ó. Tem informações ocultas. Seleção adversa devido a informações ocultas. Tá? Essas informações são as mais variáveis, né? A pessoa, eu tenho dinheiro, mas na verdade não tem. Eu sou cuidadoso, mas não sou. Eu sou violento. Então tem um monte de informações ocultas, né? Antes do casamento. Quanto mais tempo for, quanto mais essa linha jogar para cá, quanto mais tempo de namoro eu tiver, quanto mais eu demorar para assinar esse contrato, menor serão as informações ocultas, tipo o Big Brother. Quanto mais tempo o cara fica na casa, menos tempo ele tem para ocultar, né, aquilo que ele realmente é. Entenderam? Sim, Então, sim, professor. seleção adversa. Oi.
Mas no Big Brother eu entendo também como uma questão, vamos dizer assim, botar no âmbito comercial, é como se fosse um mercado, né? Ali tu tem os concorrentes ali, né? Tu vai conhecer os concorrentes para eliminar eles, né? Eu penso assim. Sim, mas para tu eliminar os concorrentes, tu não tem que ser, tu não tem que ter hoje em dia a moda, a palavra da moda não é empatia, Sim, tu tem que se entendeu? aproximar para conhecer É, eles, depois tu tu elimina, vai, né? tu vai ser o que tu não é, né? Quando tu tem uma menina bonita, tal, lá, e tu quer casar com o guri, tu quer transar com o guri, tu, muitas vezes tu não vai mostrar aquilo que talvez tu nem seja. Talvez, um pouco mais romântico. É, a verdade é essa, vamos ser sinceros, né? Então, ah, Quem não deu uma então, de romântico para conquistar alguém, né? não, exatamente. Depois as coisas mudam, né? A vida, né? Como é a vida como ela é, né? Então, então nós temos essa situação. Então, tu tem a seleção adversa devido a informações ocultas e o risco moral devido a mudanças de oportunidades. No caso do casamento, como é que acontece o risco moral? Vamos supor que tu tem um pequeno período de namoro, tá? Para não ser machista, tá? Vamos supor que um homem jovem case com uma mulher velha, tá? Pode acontecer também o contrário, né? Uma mulher jovem casar com um homem mais velho, tá? E aí, né, um pouco tempo de namoro, estou apaixonado, aí tu vai ver, né? O homem casou com a mulher mais velha não é exatamente porque estava apaixonado, porque a mulher mais velha tinha muito, era milionária, né? Tinha muitos imóveis, muito dinheiro, né? E ela tão logo assinou o contrato de casamento, né? Passou 3, 4 meses, começou a briga, não durou um ano o casamento, o cara pede o divórcio. E aí, o que a justiça vai dar para ele? Não vai dando. Se for o casamento de divisão de bens, né? Ele pode receber, inclusive, uma boa parcela do patrimônio dela, entendeu? Aí isso chama oportunismo pós-contratual, né? Mudança de comportamento, né? Em função de vantagens que podem ser obtidas após a assinatura de assinatura do contrato. Entenderam ou não? Isso aí é comum ou não? Não acontece? Acontece ou não acontece? Acontece. É... Ainda bem que quando eu sou chinelo e minha esposa é chinelo, então não tem chance, né? Não sei se é É o a teu mesma caso coisa aqui também. também. Os dois são. Mas esse risco moral não tem, entendeu? Esse risco pós-contratual, né? Essa mudança de comportamento pós-contrato deixa de existir. Né? Mesma coisa do segurado, né? Do cara que faz seguro saúde, né? Ele tem um comportamento antes, ele se cuida, se alimenta bem, faz exercício, tal, né? Evita, né? Riscos maiores para a saúde dele. Né? Assinou contratos, né? A saúde tem toda a cobertura ali, tem todo atendimento, tem toda hospitalização. Para aí, agora, né? Tenho caso aconteça alguma coisa, né? Caso tenha algum tipo de imprevisto, rapidamente vou ter atendimento médico. Não que ele né, vai prejudicar a saúde dele, mas talvez ele não tenha os mesmos cuidados, né, que tinha antes. Mesma coisa o seguro do automóvel. Antes, né, do, do, do seguro, né, o cara botava tranca no carro, não deixava o carro à noite em lugar ermo, não dirigia de forma defensiva, cuidava para não parar na sinaleira, ficava cuidando lá para não ser assaltado, não ser furtado o carro. Depois que o cara tem seguro, muda, né? Muda o comportamento dele. Para que eu vou comprar uma tranca? Para que eu vou comprar uma corta-corrente? Para que eu vou cuidar onde eu deixo o carro estacionado? Né? Se roubarem, eu tenho seguro total. Então, é uma mudança de comportamento após a assinatura do contrato. Continua ali, Pedro.
Pode falar, Pedro? Não? Oi, desculpe. Nesses casos, o governo deve agir obrigando que toda a informação relevante a respeito de um determinado produto seja conhecida por todos os participantes do mercado. Exemplo: informações da composição do produto na sua embalagem, cigarro, alimentos, inseticidas. Quando tu vai comprar, por exemplo, um alimento, não tem toda a informação do alimento, qual é a quantidade de sódio, qual é a quantidade de calorias, né? Se tem como é que se diz, se o produto é orgânico ou não é orgânico, se tem ou não estabilizante, aromatizante, se tem, como é que se diz, se é um produto que tem lactose ou não tem lactose, se tem açúcar, se não tem açúcar, se tem glúten, se não tem glúten, tá? Justamente para diminuir a simetria de informação. Quando tu vai comprar um produto como cigarro, né, o que lá na embalagem diz? Avisa que o cigarro é um produto que vai fazer mal para ti, pode te dar câncer, pode te dar impotência, pode sei lá o quê, pode te dar derrame, pode te dar um monte de porcaria. Então, na verdade, tu tem o quê? Tu tem o papel do governo, né? Diminuindo, nesse caso, da regulamentação, diminuindo a assimetria de informação. Tudo bem até aqui? Aqui, ó, essa lâmina aqui é justamente a lâmina que mostra, né? Seleção adversa, sinalização de mercado, tudo aquilo que a gente já falou aula passada. Ó, aquilo ó, também, a gente falou pré-contrato, pós-contratual, também falamos aula passada. É a mesma, mais ou menos a mesma lâmina. Então, aqui, ó, o vendedor e o comprador, né? O vendedor, ele tem muito mais, no caso do automóvel usado, ele tem muito mais informação sobre o automóvel usado que o comprador, né? Então, o que ele faz? Ele tenta sinalizar, se o carro dele realmente é bom, tá? Ele vai querer colocar um preço acima do preço de mercado, né? Um pouquinho acima, o meu carro é melhor cuidado, né? O meu carro ele tem uma série de coisas que outros carros não têm, né? Eu fiz as trocas no período certo, troca de óleo, eu eu tive cuidado de não botar o carro no sereno, de quando ia para a praia não colocava na areia, né? Usava capa para o estofamento não estragar, para não ficar gorduroso, o estofamento, ou seja, fiz uma série de questões importantes. Eu não vou vender pela média do mercado, né? Pelo preço FIP. Vou tentar vender por um preço mais alto que o preço FIP. Mas aí temos um problema, né? Aí temos um problema, né? Será que esses sinais, essas informações chegam para o comprador? Mais do que isso, será que essas informações são críveis, são confiáveis? Realmente elas podem ser entendidas como algo confiável pelo comprador, né? O vendedor, né, tenta mostrar que sim, né? Então, você lembra que eu falei dos falsificados? Né? Antigamente, quando tu ia vender um carro, tu dizia carro de um único dono, carro de médico, carro de viúva, né? Carro, sei lá, carro que ficou sempre, né? Mas até onde essa informação é confiável, né? Então, esse é a grande questão. O vendedor tenta transmitir sinais para diminuir a simetria de informação. Daí eu falei, por exemplo, do McDonald's, do Burger King, né? O que eles fazem para diminuir a simetria de informação? Eles fazem a chamada padronização, né? Padronização do seu produto. Então, comprar um Big Mac em Tóquio, se comprar um Big Mac em Tupanciretã, se comprar um Big Mac em São Paulo, vai ser mais ou menos o mesmo produto. Dessa forma, o cara diminui, né? O cara sabe que quando está comprando o McDonald's, está comprando algo, né, que
Pode não ser a oitava maravilha do mundo, mas é algo que ele vai saber exatamente qual é o gosto, que tem uma certa qualidade de higiene, né? Que tem um produto que segue determinados padrões, né? Novamente, a ideia é diminuir a assimetria de informação. Você lembra que eu falei também da reputação, né? A reputação é outra maneira de diminuir a assimetria de informação. Então, quando tu pega, é a Brastemp. Puxa, qual é a reputação lá da lavadora Brastemp? É um produto forte, né? Que não vai quebrar, que não vai ter nenhum tipo não é uma máquina frágil. O carro Volvo, né? Aquele sueco, é um carro seguro. O carro, sei lá, o carro Volkswagen, a mecânica é boa, né? A empresa aérea tal, ela é segura, e por aí vai, né? A empresa, o Apple, né, tem design avançado, por aí vai, né? Tu tem uma série de informações, né? A empresa cria uma reputação, né? Cria Zafari, por exemplo, né? O Zafari é bem mais caro que outros mercados, mas por que quem tem condições vai no Zafari, né? Porque os Zafari, os produtos são de melhor qualidade. É uma reputação que a empresa criou no mercado. Tá? Isso é tudo com o objetivo de reduzir a simetria de informação. Hein, professor, não te interrompendo aí. Mas eu estava vendo uma entrevista da Magazine Luiza, da dona Luiza ali, né? Uma empreendedora. Uma grande empreendedora, né? Tu vê a história ali, né? Criou uma marca do nada, né? Sim, mas também está quebrando com a marca agora. Né? Tá fazendo muita bobagem, tá se metendo em política. Tipo o cara lá como é que diz? Da Havan, né? O empresário não tem que se meter em política, o empresário tem que se meter no negócio dele. Vale para Magalu, que defende o Lula, quanto para o Luciano Hang, né? Isso. Que defende o Bolsonaro. Eu sou contra esse tipo de empresário. O empresário não tem que se meter em política. O empresário ele tem uma responsabilidade social enorme, né? Tem funcionários, tem famílias que dependem daquele emprego, né? Geração, né, de tributo, geração de renda para a sociedade. Poxa, o papel do empresário é tão grande na sociedade, né, que a política deixa para aqueles, né, que não têm competência para ser empresário. Pouca gente tem competência para ser empresário. E a Magalu ali, a Luísa, né? Qual é o nome dela? Trajano. Luísa Trajano, o Luciano Hang, tu pode criticar eles por gostar de A ou gostar de B, mas é inegável que são competentes, né? São empresários competentes. Porque a gente precisa de menos políticos e mais empresários, não é o contrário. Sociedade, empresário gera riqueza, político geralmente atrapalha mais do que ajuda, né? Mas termina a tua fala aí. Não, talvez eles tenham a visão dos Estados Unidos, né? Porque os americanos lá, eles apoiam o partido, né? Eles botam aberto, né? As empresas, pelo menos. Né? Sim, as empresas. Tem mais liberdade lá, né? Novamente, cada um, lá o Luciano Hang quer apoiar o Bolsonaro, essa Magalu aí, essa Trajano aí quer apoiar o Lula. Para mim não tem problema, a democracia é isso, cada um apoia o que acha melhor. Né? Agora, se eu fosse empresário, se eu tivesse essa capacidade, eu não tenho, nunca tive essa capacidade. Tá? São poucos que têm capacidade empresarial, né? Não é fácil. Tá? Eu respeito muito o empresário. Não é fácil tu acordar de manhã, sabe, né? Chegar no final do mês, tem que saber que tem que pagar funcionários, né? Pagar fornecedores, né? Pagar tributos. Né? Não é que nem o professor que é servidor público, terminou a aula, organizou, né? Final do mês está com o salário garantido. Não que seja menos ser servidor público, não, ou ser funcionário, né? Privado, como o Giovanni como o Douglas mas é uma atividade muito, muito complexa, né? Ser empresário. Então, eu particularmente, se eu fosse empresário, se eu tivesse essa capacidade, né? Que não tem, né?
eu não me meteria em política, né? Porque seja a Magalu lá, a empresa parece estar sofrendo, né? O mercado de ações em função da posição dela, né? Não é isso? Ela perdeu o valor de Sim. mercado, a empresa. Eu acho que sim, né? Sim, Porque as né? pessoas vão se basear porque a pessoa fala, né? Geralmente o mercado de ação funciona assim. E do mesmo jeito, se o Lula ganhar e o Bolsonaro perder aí no final do ano, o Luciano Hang também vai perder, né, a empresa vai sofrer em função disso. Então, a melhor coisa é fazer o teu trabalho, né, buscar o teu caminho, né, contribuir para a sociedade. O empresário contribui muito para a sociedade, geração de emprego, geração de renda, renda familiar, renda para o governo, tá? Puxa, inovação, tá? Então, Professor, sabe que eu dúvida. fui numa palestra dessa Luísa Trajano ali na PUC, porque era de graça e tinha certificado tudo, resolvi ir lá E conferir, aí, assim. ó, como é que são as ideias dela? Cara, eu sinceramente achei a palestra muito fraca, assim. Ela só fica moendo, assim, umas coisas redundantes, sabe? E, Aham. e eu não consegui tirar muita coisa, não, assim. Mas fui lá, ganhei um certificado, tudo, para dar uma engordada no currículo ali, né? Mas Aham. não consegui tirar muita coisa, né? É interessante isso, né? Ou seja, não sabia, pelo que eu escutei dela, também não achei, nem do Luciano, nem dela, não achei grandes, sabe? Grandes, assim, mesmo conhecedores de mundo, né, de política macroeconômica. Acho que tanto um quanto o outro podiam ficar na deles, que ajudariam muito para a sociedade. Mas quem sou eu, né, para ficar dizendo o que, que um ou outro tem que fazer? Né? Não, Cada com um escolhe certeza seu eles não caminho. são grandes intelectuais, assim, mas de alguma forma ou de outra a vida meio que brilhou para eles, né? Não. Né? Na vida, né? Como diz, como é que tu fica rico, né? Ou por competência, ou por casamento. Falamos de casamento agora, né? Casando com homem rico, com mulher rica, né? Ou, né, com sorte na loteria, né? Eu acho que no caso deles, eu acho que deve ter sido competência, tanto de um quanto do outro. Uma pedagoga me disse uma vez que para ter sucesso tem que ter 3 coisas: sorte, trabalho e persistência. Mas não é só isso, né? Claro, sorte, trabalho e persistência é bom, né? Mas, né, tem pessoas que têm um dom, né? Tem um dom maior que os outros, né? O ser humano não é igual, né? O ser humano é diferente nas suas qualidades, nos seus atributos, né? É aquela história, né? O talento ainda Neymar, faz muita. O eu não talento. simpatizo, eu acho o Neymar uma mala sem alça, mas, porra, eu vejo o cara jogando, eu digo, o cara merece ganhar o que ganha, porque o cara tem um talento, tem uma qualidade que não tem, outros jogadores não têm. Eu vejo o jogador do Grêmio e vejo o Neymar e digo, porra, o cara tem que ganhar aqui É muita 20 diferença. vezes o jogador do Grêmio ganha, entendeu? Por quê? Porque aí a sorte, né? A natureza abençoa ele, né? Com um dom que poucos têm, né? Então, aí foi a sorte, E, né? professor, queria fazer uma pergunta. Ah, Senhor, claro, professor e tal. O que o senhor acharia justo de um salário de um professor? Salário, valorização, Depende. porque é quase nulo aqui no nosso país, é quase nulo. Eu não acho ruim. O meu salário não acho ruim. Nós temos que ver que o salário o pessoal, assim, não dá para falar, porque senão é minha opinião, tá? Fique bem claro. Eu respeito posições em contrário. Vamos ser sinceros. O Brasil tem quase 40% da população em idade ativa na informalidade. O Brasil é um país pobre. Informalidade. Por isso que eu fui duramente contra o lockdown. O lockdown foi muito bom para mim, maravilhoso para mim, entendeu? Emagreci, final do mês estava meu saláriozinho ali garantido, tranquilo, fiquei em casa fazendo minhas coisas, mas eu não posso olhar para o meu umbigo, né? O Brasil tem 40% da população em idade ativa informal. Tudo bem. Aí é o seguinte, mais do que isso, salário, professor não é uma coisa única. Eu pergunto, eu sei que isso aí é polêmico, mas será que o
professor de anatomia deve ganhar o mesmo que um professor de educação física? Vocês acham justo? Não. Não. Não, Professor é diferente, a formação é diferente. Então, assim, tem vários. Então, professor de primeiro. Professor é uma coisa muito abrangente. Um professor de escolinha tem que ganhar a mesma coisa que um professor de doutorado? Não tem nem comparação. Né? Então, assim, o professor ganha bem, ganha mal. Não sei, é muito complexo. Esse é o tipo de frase, sabe, para jogar para a torcida. Né? Não se joga. Outra coisa, salário tem então, que o senhor ter acha que é produtividade. relativo, professor? Oi? Então, o senhor acha que é relativo? É muito relativo. Outra coisa, quanto que um professor trabalha? Por exemplo, vamos ser sinceros, né? O professor, eu tenho 40 horas na UERGS, eu dedico em média por dia para a UERGS 4, 5 horas. E ganho salário de 40 horas. Entenderam? Tudo bem, tem final de semana que eu fico corrigindo prova, que eu dou aula facultativa, que eu dou isso, que eu dou aquilo. Tudo bem. Mas não é sempre. Talvez até mas não é sempre, né? Talvez até na média eu trabalhe um pouco mais do que os outros, mas é mais ou menos isso. Entenderam? Então, salário tem a ver muito com produtividade. Tá? Por exemplo, não é no caso da UERN, mas tem outras faculdades. Na URGS, por exemplo, o cara ganha. Tem muito professor na URGS, eu fui aluno da URGS, eu estudei 11 anos na URGS, entre graduação, mestrado e doutorado, foram 5 anos de graduação, 3 anos de mestrado, dá 8, e 3 anos de doutorado, dá 11. Tá? 11 anos eu estudei na URGS. Eu vi muito professor que reclamava do salário, mas dava 2 cadeiras por semestre. Eu pergunto, qual é a produtividade do cara, entendeu? Então é muito complexo. Professor ganha bem, ganha mal. Qual professor? Está falando do professor do magistério? Mesmo do magistério, o professor que dá aula de física no 2º grau tem que ganhar a mesma coisa que o professor que dá aula de artes? Entenderam? Aí a legislação, o regulamento diz que tem que ganhar a mesma coisa, né? Não pode ganhar diferente, mas tá certo isso, esse regulamento, essa norma? Acho que não. Professor, mas será que eles não se baseiam naqueles países que cresceram investindo fortemente na educação? Mas, pessoal, vamos cair a ficha, tá? Vamos cair a ficha. Educação é fundamental, tá? Mas a educação, ela não basta apenas aumentar o orçamento público para melhorar a educação, né? Educação, ela tem que ser... Eu sei, pessoal, vocês estão escutando um professor que tem uma voz praticamente isolada na faculdade. Eu respeito a posição dos outros professores, os professores têm outra visão, né, que dão aula para vocês, e eu não tenho problema nenhum, cada um tem essa visão. Universidade vem de plural, de universo, né? Então, universidade é justamente universo, diferentes visões de mundo, tá? Então, por exemplo, o que eu estava falando? Estava falando sobre, agora me perdi um pouco, sobre... eu sou a favor, por exemplo, de educação de conteúdo. Nós temos que discutir não só o orçamento da educação, mas que tipo de educação nós temos. Aonde nós queremos chegar? Nós temos um projeto de sociedade para a educação. Não estou falando do governo. Provavelmente vai ganhar o Lula. Eu acho, tenho quase certeza que vai ganhar o Lula agora no meu voto, sim. Eu já vou confessar para vocês, com muito má vontade, no 2º turno eu vou votar nele. Tá? Muito má vontade, no 2º turno eu vou votar nele, porque eu não acredito no partido, acho que o partido roubou, acho que o partido aplicou um monte de coisa errada, mas entre um e outro, o mal menor para mim é o Lula. Tá? Nessa eleição eu estou indo pela pessoa também, eu não estou indo pelo partido, estou indo pela pessoa. Estou indo pela pessoa também. Mas é a minha opinião, né? Como eu falei. Então, nem devia falar isso para vocês, mas é mais ou menos o meu caminho. 1º turno eu vou votar nem no atual presidente, nem no Lula. Bom, mas a gente já sabe que vai dar um ou outro, né? Já está na cara isso. Mas, então, assim,
uma das críticas que eu faço ao Partido dos Trabalhadores é que eles não defendem uma educação de conteúdo. Né? O país precisa de educação de conteúdo, o país precisa de investir em carreiras tecnológicas. Olha o que acontece no Brasil, salários na área do direito, olha o que ganha o presidente do Supremo, o que ganha lá um juiz, um desembargador, e aí o que ganha um engenheiro, o que ganha um cara de TI, de tecnologia de informação, está errado, está distorcido no Brasil. Outra coisa, os salários no setor público são muito altos, isso desincentiva o cara a ir para o setor privado. Agora nós tivemos aí a Summit, né? Como é que é aquele evento que teve aqui em Porto Alegre semana passada? Summer Summit, um negócio assim. Um negócio de empreendedorismo, inovação. Isso, né, é uma coisa fundamental, porque gera emprego, gera renda, entendeu? Puxa, essas carreiras num país que não tem tecnologia de ponta, não tem investimento em pesquisa, são carreiras que têm que ser mais incentivadas. Agora eu pergunto, um bom aluno lá no colégio particular, tal, o que eu vou fazer? Vou fazer direito ou vou fazer engenharia? Se o salário do engenheiro no Brasil, o salário médio do engenheiro no Brasil é 5, 6 mil. O salário médio de um bom advogado é quase 15 mil. Entendeu? Oferta e demanda, né, professor? O salário de um bom advogado... Não, não é oferta e demanda. Sabe o que acontece? É que no setor tu tem corporações, né? Então, por exemplo, no setor público, lá tu tem o judiciário que se protege, tu tem, né, uma série de situações criadas artificialmente que fazem com que salários, por exemplo, do judiciário... Você sabe qual é o salário médio em Brasília de um funcionário público? Aliás, Brasília tem a maior renda per capita do Brasil. Eu ia maior falar que São isso. Paulo. Até os brigadianos ganham mais lá. Até os É o que brigadianos. eu digo, novamente, funcionário bom, policial militar em Brasília ganha parte de 7, 8 mil, do Distrito Federal. A minha visão de mundo é essa. Eu sou funcionário público, tenho 2 empregos públicos. Funcionário público não é para ficar rico, não é para ter carro, não é para ter o SUV. Eu tenho, por exemplo, tenho uma Tucson, 2016, mas não é para ter... O funcionário público é para ter um salário digno, para viver adequadamente, mas no Brasil tu tem uma distorção, tu tem salários absurdos, né? Principalmente no judiciário. Né? É a minha Judiciário, opinião. eu trabalhei na volta ali, Exército professor. também, não? No judiciário era de 5 a 6 mil, se não me engano, um escrituário. Então assim, isso cria uma distorção. Isso cria uma distorção de mercado, né? Não é oferta e demanda, cria uma distorção de mercado. Aí o cara diz, mas por que eu vou ser engenheiro? Por que eu vou investir em TI? Entendeu? Por que eu vou ser trabalhar financeira, em atividade financeira? O professor. Oi? Eu acompanho, eu tenho um amigo que ele é oficial de justiça, né? E já que o senhor citou sobre produção, sobre o que se trabalha, ele pegou, né, na função pública, né, do oficial de justiça. Menos de 10 mil por mês. Exato. E eles estavam reclamando que eles têm mais a condução que eles ganham, né, por mandado entregue. Sim. Era de 80 a 100 reais. Eles queriam um aumento disso. Ele caiu em Francisco de Paula, eu acho. São Francisco de Paula. Sim, eu tenho que ir lá. E ele estava que entrega mandados de segunda a quinta, de segunda a quarta. Vai pra praia. Quinta-feira ele diz que vem para Porto Alegre. Aluga um kitnet lá. Não tem problema. Mas o que eu estou dizendo é isso. Nós vivemos num país pobre. Um país pobre, ele tem que ter uma distribuição salarial mais justa. O setor público no Brasil reclama muito, e estou falando eu aqui, mas tem um salário acima do mercado privado. Está errado isso. Está errado. Acima não, é mais que o dobro, né? Não estou dizendo que o trabalho do oficial de justiça não é importante, mas como ele mesmo me falou, ele está trabalhando de segunda a quinta de manhã e depois vem embora. Vocês sabem o que faz um oficial de justiça? Vai entregar intimação? Entregar uma intimação, claro. O grande problema... Eu já teve um oficial de polícia, eu conheci um oficial de justiça que morreu, foi entregar uma intimação e levou um tiro.
Né? Tentou a primeira, tentou a segunda, tentou a terceira, o cara ficou bravo com ele, deu um tiro. Tudo bem, tem esse risco, né? Mas é só isso, basicamente, né? É entregar uma intimação, entendeu? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que educação é importante, mas não é só orçamento, não é só gastar dinheiro. Tem que gastar com qualidade, tem que gastar naquilo que é prioridade. Né? O Brasil está muito vinculado a essas questões de ações afirmativas, de ações de... Né? Nada contra, mas tu tem que, o pouco recurso que tu tem que priorizar em carreiras tecnológicas, em faculdades, né? Escolas técnicas, né? Produção. Ô, professor. Oi? Desculpa. Falando em carreiras tecnológicas, a Embraer e a Boeing, ela não consegue profissionais aqui no Brasil, a não ser os da aeronáutica, e está buscando pessoal de fora para trabalhar. Pessoal, quando o Brasil participa desses concursos aí para matemática, né? Como é que se diz aí? Como é que não é o nome? Esses concursos. Olimpíada de Matemática? Assim. Olimpíadas, exatamente. Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Línguas. Né? O Brasil tem uma... Puxa, ali tu mostra claramente o seguinte, é uma porcaria, com toda sinceridade, é um lixo a educação pública no Brasil. E passou governo de esquerda, passou governo de centro, agora nós temos governo de direita. Não adianta, entendeu? Ou a sociedade estabelece, né, e estabelece, olha, o que a gente quer? Né? Qual é o nosso projeto de sociedade? Foi mais ou menos o que a Coreia do Sul fez, entendeu? Lá na década de 50, a sociedade se organizou e disse, olha, a Coreia do Sul olhava para o Japão e dizia, pô, esses caras são ricos, esses caras estão ficando... né, tem uma vida muito melhor que a nossa, uma qualidade de vida muito melhor. O que eles têm que nós não temos? Será que eles são melhores do que a gente? Não, vamos nos organizar. E aí a Coreia do Sul começou a se organizar como país, né? Investir em educação, fez um projeto de sociedade, e durante esse tempo teve governo de esquerda, teve governo de centro, teve governo de direita, teve ditadura na Coreia do Sul. Entendeu? E mesmo assim, a sociedade, bem ou mal, né, se organizou e olha o nível. Né? A renda per capita de um coreano, lá na década de 50, 60, era bem menor que o brasileiro, hoje em dia, a realidade. Singapura, por exemplo. Singapura, eu ia dizer para o senhor agora, Singapura é uma ilha que miserável, agora é o primeiro mundo. Não tinha nada. Hong Kong tinha a maior favela do mundo. Entendeu? Então, assim, é isso que eu quero mostrar para vocês. Professor, está falando do Oriente, vamos falar do Chile. O que era o Chile e o que era a Argentina há 40 anos atrás. A Argentina é um país enorme, né? Hoje a Argentina está ficando miserável e o Chile cada vez mais rico. Claro, em termos de padrão América Latina. Então, a minha opinião é essa, mas eu respeito posições em contrário. Como eu digo sempre, eu respeito todas as posições. Para mim não tem problema nenhum. Quando eu participo de uma reunião de professores, eu sou posição minoritária. Eu até nem falo muito, eu evito de falar, porque... Né, os professores, a maioria deles tem outra visão. E é normal isso, é democracia. Democracia é isso, cada um tem a sua visão de mundo. Mas, então, assim, não é só orçamento. Orçamento é importante, claro, orçamento de saúde é importante, orçamento de educação é importante, mas não é só orçamento. Né? A sociedade tem que ter um projeto. Né? O que a sociedade quer lá para frente, daqui a 20, 30 anos? Como é que ela quer, né, estar, né? Aí há valores culturais, né, valores sociais, né, tem que mudar algumas questões. Por exemplo, não estou aqui para defender o Brizola, mas entre inúmeros erros que o Brizola teve, né, ele teve um grande acerto. Ele, lá na década de 80, falou, puxa, a criança tem que ficar o dia inteiro na escola. Como é que é nos Estados Unidos, pessoal? A criança, você sabe que eu já viajei várias vezes para os Estados Unidos. A criança chega às 8h30, 9 horas na escola e sai às 3 da tarde. E aqui no Brasil, como é que é? Entenderam? Aliás, quando tem aula, né? É meio turno, ou manhã ou tarde. Turno. Imagina, uma criança que nasce na favela, tá? Que mora ali na Rocinha, mora na Bom Jesus, tal, mora ali na Maria Degolado. Tá? Tem um ambiente ruim, né? Um ambiente
pouco produtivo, um ambiente, né, muita oportunidade para coisa ruim, né, para aprender coisa ruim. Poxa, essa é uma criança que tem que chegar, a mãe, né, vai lá, vai fazer a faxina, vai trabalhar aos serviços gerais, vai fazer o seu... Tem que deixar a criança na escola às 8 horas, a criança recebe, já chega na escola, já recebe uma merendinha, já toma um cafezinho, né, para ter um reforço alimentar, aí chega ao meio-dia, estuda até o meio-dia, aí descansa um pouco na escola, tem um ambiente para a criança descansada, aí depois ela ainda vai fazer os temas, as atividades que ela tem, as obrigações dele na escola, no ambiente, numa biblioteca, num ambiente adequado, e depois ainda vai fazer atividade física. O menino, a menina, eu gosto de balé, eu gosto de futebol, eu gosto de basquete, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A criança vai ter a oportunidade de fazer. Aí lá pelas 4h30 ela sai, a mãe volta lá do serviço dela, pega a criança, né? A criança vai chegar em casa, tomar um banho, deitar e dormir. E seria a escola perfeita, né? Mas é isso que eu penso de sociedade. O que eu gostaria para mim, não para mim, porque a minha filha estuda em colégio particular, sempre estudou, para o meu povo, para a minha sociedade, né? Para a população em geral. Mas esse é sonho. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, assim, não, a questão é muito mais complexa do que salário é alto ou salário é baixo, entendeu? É muito mais, como é que é? O furo é muito mais embaixo. Tá? Bom, então a gente está falando de assimetria de informação aqui. Estamos falando... Não sei se vocês concordam comigo. Só podem, para a gente não estender muita conversa, vocês concordam não precisam concordar com tudo, mas ou tem uma posição diferente? Não, eu concordo com o senhor, embora. E sim, é educação, né? Educação que falta. Sim, eu também concordo com o senhor. Então, mas é assim, né? É difícil, né? A sociedade ela não definiu ainda, né? A gente passa década, vem década, e a educação, ao invés de melhorar, piora. Mas não é só a educação que piora, né? É o ambiente para trabalhar, é o ambiente de negócios, a própria saúde pública, o SUS, poxa, o SUS ele pode ter mais dinheiro, pode ter mais orçamento, pode, mas não é só dinheiro. Né? Isso é outra discussão que eu tenho, inclusive com as professoras da área da saúde coletiva, né? Na visão da maioria dos professores, aumenta o orçamento do SUS. Tudo bem, aumenta, mas não é só aumentar, né, o orçamento. Tem que melhorar a gestão, melhorar a organização, tem que ser mais eficiente no gasto, né? Tem que fazer um processo de acolhimento, de recebimento, de seleção de tratamentos. Né? É complexo a coisa, mas... Né? Hein, professor? O sistema de saúde mais eficiente que tem, já que a gente está falando uma cadeira de economia da saúde aqui, é o NHS, né, que é o Sistema de Saúde Público Inglês. Né? Quem sabe a gente se espelha no Sistema de Saúde Público Inglês, no Sistema de Saúde Público canadense, né? São modelos, talvez, na própria Europa, ali, Espanha, a Alemanha, que é híbrido e tal, né? Para a gente melhorar, né? E não só ficar reclamando, mais orçamento em saúde, mais orçamento, sim, mas não é só dinheiro. Oi, fala. Não, desculpa, só para encerrar pensando em educação, hoje eu sou vítima do Estado, né? Eu trabalho de noite para poder levar minhas crianças na escola, porque eu não tenho turno integral, né? E outra, eu tô colando o grau agora dia 27. Quanto facilitaria a tua vida se tivesse turno integral? Boa parte, eu tô colando o grau agora dia 27 em tecnólogo de administração. Entendeu? Aí já tenho um currículo na mão, já. Mas, tudo bem. Mas não posso exercer durante o dia, não tenho onde deixar as crianças. Isso é outra coisa, né? Uma sociedade mais... novamente, eu não gosto da palavra igualitária. A gente não é igual, eu sou diferente de vocês. Tá? Talvez eu tenha menos inteligência que o Pedro, ou mais que o Giovanni, mas o Giovanni é mais produtivo, sei lá, então, cada um de nós é diferente. Então, querer tratar todos de forma igual é muito complicado. Tá? A gente tem que buscar
a palavra mais correta é uma sociedade mais justa, né? Justiça é isso, dar oportunidade, por exemplo, o Giovanni estudar, ter uma, né, ter condições para crescer, né, como cidadão e como profissional. Então, a igualdade é uma coisa que é muito daquela visão socialista, né, de que todos têm que dividir tudo igual. Não pode dividir tudo igual, não dá certo. Se o cara trabalha mais, se o cara é mais inteligente que o outro, se o cara é mais produtivo que o outro, tem que dividir igual. Não está certo. Bom, essa é uma visão do professor. Novamente, pessoal, o professor não diz, sempre lembrando isso, o professor não diz verdades absolutas. O professor, ele tem a visão dele. Vocês têm livre-arbítrio, livre autonomia. Né? Vocês, a partir da formação de vocês, do conhecimento de vocês, daquilo que vocês aprendem com professores, com colegas, né, nos livros, nos vídeos, na televisão, nos jornais, vocês vão tirar as suas conclusões e ver exatamente qual é o tipo de sociedade que vocês desejariam ou gostariam de ter. Tá? Continua ali para mim, Pedro. A seleção adversa é um problema que surge quando um agente mantém uma informação privada antes de que uma relação contratual tenha início. O problema de seleção adversa ocorre quando o principal não consegue distinguir o tipo do agente antes de iniciar uma relação contratual. É aquela questão que a gente falou, né, do comprador que não consegue identificar se o carro é bom, né? Se o carro é né, os americanos chamam de limão ou pêssego, né? Então, porra, será que esse carro é um carro de qualidade, boa qualidade ou de má qualidade? Eu não consigo enxergar isso. Claro que eu consigo enxergar se o carro está batido ou não, né? Algumas coisas eu consigo, mas não tudo. Por exemplo, a mecânica do carro, se o carro está com a junta do motor estragada ou não, né? Se o vazamento do óleo é superficial ou não. Né? Então, tem muita informação que tu não consegue identificar. Então, tu tem uma assimetria de informação quando tu tem informações ocultas, quando tu tem seleção adversa. Tá, isso a gente já falou, tal. Lê para nós aí. O problema de seleção adversa refere-se a situações em que o tipo do agente não é observável, de modo que um lado do mercado tem que adivinhar o tipo ou qualidade do produto com base no comportamento do outro agente no mercado. Já vimos isso, né? Isso é a questão da seleção adversa. Né? Então, essa lâmina está no Moodle, tá? Então, vocês podem acessar, né? Então, quando, por exemplo, no caso do mercado da saúde, o que tem ali, Pedro? Pessoas em geral têm melhor conhecimento de seu estado de saúde do que as empresas de plano de saúde. É verdade isso ou não? Por exemplo, Sim. aqui tem uma questão ética, né, pessoal? Já que a gente está numa cadeira de economia da saúde, é meio complexa essa questão. Por exemplo, quando tu vai, né, a seguradora, né, o plano de saúde, gostaria de saber o máximo possível da tua condição de saúde. Tá? Agora eu pergunto, eu não tenho AIDS, mas vamos supor que eu fosse aidético, tá? E quisesse fazer um seguro-saúde. A seguradora teria o direito de me cobrar um exame de sangue para ver se eu tenho ou não tenho AIDS? Hoje em dia eu não duvido nada. Não pode. Não, tudo bem, mas tu tem uma agência, né? Não tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela proíbe isso. Entendeu? Não vai. A seguradora não pode fazer isso por uma questão ética. Né? Entendeu? Então, tu tem uma série de condições de saúde que a seguradora não sabe. Não sabe se eu sou hipertenso, não sabe se eu sou diabético, se eu sou aidético, se eu tenho propensão a, sei lá, a mal de Alzheimer. Na verdade, então tu tem uma relação desigual de informação entre comprador, né, e o
vendedor. O comprador sou eu, né? O comprador do seguro. E o vendedor do seguro é a seguradora. Entenderam? O que faz a seguradora? Né? Se ela não, por questões éticas, ela não pode saber esse tipo de informação. Ela estabelece, por exemplo, prazo de carência para determinados procedimentos. Por exemplo, tá? Então, eu quero, sei lá, fazer uma mulher, tá? Quer fazer uma cirurgia estética, tá? Uma mamografia, uma colocação de silicone. Tá? Tu tem um prazo de carência, né? Ou, vamos supor, um casal decide ter um filho, tá? Né, estão vinculados ao SUS. Aí os dois se reúnem, não, esse ano nós vamos ter um filho. Vamos fazer um plano de saúde. Aí o casal faz o plano de saúde, já a partir do primeiro mês começa a fazer o neonatal, os exames, todo aquele procedimento, né? E terminados 9 meses, a criança nasce sadia e tal, eles decidem interromper. Eu pergunto, é justo isso? O que vocês acham? Plano de saúde? Do ponto de vista de mercado, será que o mercado funciona bem assim? Ou será que o mercado vai funcionar mal? As pessoas adquiriram plano para fazer cirurgia, é isso? Fazer uma cirurgia ou fazer um acompanhamento pré-natal, né? Evidentemente. Oi? Mas talvez seja a única forma mais rápida deles conseguir fazer, né? Porque você vai pro SUS, às vezes tu morre esperando, né? Tá bom, mas aí o que acontece? Aí tu tá prejudicando os outros que estão lá no plano de saúde há muitos anos. Aí tu entra no plano, demanda um monte de serviços, né? E depois tu sai para quê? Porque tu não te interessa mais. Então, o que faz o plano de saúde para evitar esse tipo de segurado? Estabelece prazo de carência, contrato mínimo de 2 anos, tá? Ou seja, tu cria mecanismos para evitar que esse tipo de segurado participe do mercado, participe de forma oportunística, ou seja, demanda um monte de serviço no curto prazo e sai rapidamente do mercado, deixando os outros pagando a conta. Porque não é a seguradora que vai pagar. Quem é que paga efetivamente a conta? São os outros que não usaram intensivamente aquele serviço. Entenderam ou não? A seguradora não paga essa conta. Tu tem um plano de saúde, tu tem 1.000 segurados, tá? Tu tem jovens, tu tem de idade média, tu tem velhos, tá? Quem é que demanda mais serviço de saúde? O doente? Sim, e quem é normalmente doente? O jovem, o adulto ou o velho? Velho. O velho. Tá? Se tu estabelecesse um preço único, tá? Todo mundo vai pagar R$300 por plano de saúde. Provavelmente o que ia acontecer? Ia ter uma proporção maior de velhos ou uma proporção maior de jovens? Olha, se fosse tudo o mesmo preço. Ia ter uma proporção maior de velhos. Por quê? Porque o jovem disse, olha, a probabilidade de eu ter um problema é muito pequena, né? Então, dificilmente vai ver um jovem tendo um infarto com 20 anos, ou tendo um AVC com 20 anos, né? Ou tendo, sei lá, uma pedra no rim, até pedra no rim pode ser, mas, sei lá, uma série de doenças, câncer, é mais difícil, né? O câncer geralmente é lá para criança ou é lá com idade mais avançada. Então, o jovem pensa assim, puxa, aí a seguradora aumenta, tá? O valor de seguro, de 300 para 500. O velho pensa assim, puxa, será que vale a pena continuar? Ele conversa com a mulher dele e diz, olha, velho, a gente precisa, né? Vai que a gente fique doente,
a gente precisa fazer exames, né? Tu tá com um problema de hipertensão, eu tenho aí que revisar a questão lá do tratamento do câncer de mama. Não, vamos cortar em outras coisas, vamos continuar pagando 500 pila. Já o jovem pensa o seguinte, puxa, já estava caro, 300 pila, eu quase não uso. No último ano eu usei uma vez lá para um exame lá que a empresa pediu, e foi só. Né? Agora, com 500 reais, será que com esses 500 reais eu não posso dar uma entrada num carro, numa moto? Né? Posso, até mesmo na casa própria, a chance de eu demandar serviço de saúde é menor. Provavelmente isso aconteça. O que vai acontecer? A quantidade de velhos no plano de saúde vai ser maior que a quantidade de jovens. Na medida que eu desequilibro isso, né, o custo do plano de saúde, né, o custo de operação desse plano de saúde vai ficando cada vez mais caro. E quanto mais caro fica, maior é a expulsão dos jovens e maior a presença de velhos. Vai chegar um ponto que o plano se torna insustentável. Por que se torna insustentável? Porque vai ter só aqueles bem velhos que demandam muito serviço de saúde e que tem um valor, né, o plano vai ter um valor quase insuportável para a maioria das pessoas. Então, o que faz o plano de saúde? O que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, permite? Estabelecer uma diferenciação, né? À medida que tu é mais novo, o valor do plano é bem menor. À medida que tu envelhece, por exemplo, tá? Meu plano de saúde, eu pago em torno aí de 1.200 por mês para mim, para minha mulher e para minha filha. Já o meu pai, que está com quase 90 anos, só ele sozinho paga em torno de 2.500. Entenderam? Sim, eu tô no grupo dos velhos aí. Eu pago 500 reais de IP. Pois é, exatamente. E não Então posso tirar, porque é para toda a família, para eu, para as 3 crianças e a minha esposa. É isso aí. Tá? Mas, por medida que tu fica mais velho, tu fica mais temeroso de tirar o plano de saúde. Tá? Prefere tirar outras coisas do que o plano de saúde. Tá? Então, aqui, Plano ó. de saúde eu não posso tirar. Eu tiro qualquer outras coisas, menos o plano. É isso aí. É essa a visão. Tá? Por isso que tu tem uma diferença entre o valor do plano de saúde para o velho e do pro mais jovem. Lê para nós ali, Pedro. Seguro contra acidentes automobilísticos. As empresas de seguro fixam custos de seguro mais altos em virtude da maior probabilidade da ocorrência de acidentes automobilísticos em certas faixas de idade. A seleção adversa se manifesta no fato de que os motoristas mais cautelosos e prudentes terão desincentivos em adquirir o seguro e em que a maior parte dos adquirentes de apólices serão os mais propensos a acidentes, aumentando as despesas das empresas de seguro. Mesma coisa. O que é mais barato? Seguro para velho ou seguro para jovem? Barato, acho que para velho. Jovem, não né? é? Porque... Jovem? Não, para velho. O jovem bate mais o carro. Ah, tá, É seguro de carro. mais seguro de carro, tá falando. Tá? O que é mais barato? Para o homem ou para a mulher? Homem? Comentou na última aula, né? A princípio é o mulher. contrário. Aqui tem uma diferença, tá? Isso aí não significa que homem é melhor que mulher, nem que mulher é melhor que homem. São diferentes, eu sempre digo, tá? Eu sei que há posições contrárias a isso, mas é a visão do professor. Mulher não é melhor que homem não é melhor que a mulher. São diferentes. No caso do mercado de seguro-saúde, seguro de carros, o que se percebe? A maior parte dos acidentes com as mulheres são aqueles acidentes de pequena monta. É aquele acidente que a mulher está desatenta e bate na sinaleira da rua, da avenida. É aquele acidente onde ela vai sair vai tirar o carro da garagem, bate ali na lateral do carro. Né? Qual é o outro tipo de... Martelinho de ouro. É, o martelinho de ouro. Tá, então, esse é o tipo de acidente. Né? Maior tipo de... Só que esse acidente, o seguro não cobre. Tem a chamada franquia. O que a franquia faz? A franquia diz o seguinte, olha, até R$2.000 é por tua conta. Tá? Já o homem é o contrário. O homem é o seguinte, o homem, nesse tipo, talvez
por ter uma localização. Isso aí tem a ver, pessoal, com os nossos ancestrais, tá? A mulher, ela tem um comportamento mais defensivo, mais cauteloso. Por quê? Porque ela vivia dentro da caverna, né? Ela protegia as crianças, né? A própria composição física dela é mais frágil que a do homem, física, não estou falando orgânica. Organicamente, a mulher é mais forte que o homem, tá? Então, tudo isso levava a mulher a ter outro tipo de comportamento. Ela não ia enfrentar o urso, não ia enfrentar o lobo. Já o homem era o cara que ia caçar, era o cara que ia, né, lutar contra o predador, assim por diante. Então, por exemplo, a questão da caça exigia do homem uma melhor localização espacial. Né? Ele entendia melhor o relevo, entendia melhor o ambiente, né? a área onde ele atuava. Isso fez, por exemplo, a questão... Isso afeta na nossa direção. Então, o homem tem essa virtude em relação à mulher. Não é por ser homem, porque tem milhares e milhares de anos que o homem foi se aperfeiçoando nisso, enquanto que a mulher foi se aperfeiçoando em outras coisas. Isso não significa que não tenha homem que dirija mal e que não tenha mulheres que não dirijam bem. Evidentemente que não. Mas é uma característica do homem. O homem tem uma localização espacial melhor que a mulher. Então, esse tipo de acidente é mais propenso para a mulher. E, em contrapartida, como o homem é mais propenso ao risco, os acidentes com mortes, acidentes com perda total do veículo, acidentes de grande monta, são acidentes onde tu tem a maior parte de homens, onde os homens estão dirigindo. Então, o que acontece? Nesse caso, quando tu tem uma perda total, a seguradora não dá o carro novo? Sim. Valor, né? Então, a seguradora... Oi? Ou isso ou o valor, né? Oi? O valor, né? Sim, dá o valor do carro. Então, é o seguinte, por que a seguradora diz, olha, se tu fizer, por exemplo, meu seguro está no nome da minha mulher. Por que a mulher, a minha corretora, disse, faz o seguro no nome da tua mulher que tu pagamento? Justamente por isso. E como a mulher ela tem um comportamento mais defensivo, um comportamento mais cauteloso, dificilmente ela vai estar envolvida em acidentes de grande perda humana, perda de terceiros, perda do carro, perda total do carro. Só que o acidente da mulher é outro tipo. E esse acidente, a seguradora não cobre. Tá? Realmente, quando bate a lateral do carro, quando bate tem aquelas pequenas batidinhas no trânsito, dá 1.000, 1.500 a lataria, e muitas vezes a franquia é 2.200. Hoje em dia tem franquias, até dependendo do carro, de 3.500, 3.800. Entenderam? Sim. Tá? Novamente, não tem nada a ver com o homem ser mulher como que é melhor ou pior que a mulher. Não existe essa bobagem. Minha mãe não. Como é que eu vou tratar minha mãe como melhor ou pior que eu? Aliás, a mãe nem se discute. Então, ou minha filha, é diferente. E isso tem a ver com biologia, tem a ver com milhares e milhares e milhares de anos que fizeram, né, que determinaram que a mulher tivesse algumas habilidades que os homens não têm, e os homens têm algumas habilidades que não. Na média. Pode haver exceções de um lado e de outro. Né? Então, a franquia é uma forma de evitar, né, para garantir o bom funcionamento do mercado, para que o valor... Imagina se não tivesse franquia. O valor do seguro, eu pago eu andei pagando 1.400, né, porque eu tive desconto de bom motorista. Nos últimos anos eu não usei guincho, eu não usei... Qual é? O que mais? Não usei... Não bati com o carro. Então eu paguei 1.400. Se não tivesse franquia, por exemplo, seguramente o valor do meu seguro seria 6, 7 mil reais por ano. Entenderam? Sim. Por quê? Porque 80, 90% das batidas no trânsito são pequenas batidas. Tá? Então, a franquia é um exemplo. Né? As seguradoras dão incentivos, né, para que a gente evite de
bater, não tenho desconto para bom motorista, tal, tudo isso é uma forma da seguradora dizer para ti, olha, te comporta direito, faz a coisa certa, que tu vai ter benefício lá na frente. Tá, isso aqui é exemplo, né? Problema de seleção adversa. O mercado de crédito, né, também, né? O mercado de crédito, né, é outro mercado interessante. Né? Geralmente, né, o mercado, quando tu empresta dinheiro para uma empresa, por uma pessoa física, tu não exige garantias? Sim. Exige garantias, né? Sim. Então, o que acontece, tá? Muitas vezes, né, os bancos oficiais, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banrisul, para te dar um empréstimo, eles te exigem certas garantias. Não é fácil tu obter um empréstimo nesses bancos. Geralmente, aquelas pessoas que não têm essas garantias, que têm maior probabilidade de não cumprirem o pagamento do empréstimo, vão pedir empréstimo na Portocred, na Losango, qual é a outra aí dessas financeiras aí conhecidas? Portocred, Losango, né? Essas financeiras, elas trabalham com outro tipo de cliente, né? É um cliente que... Pacta. Vem no centro. Não sei qual é. Pacta. Como é que se escreve? FACTA, Facta. É uma das grandes aí no centro de Porto Alegre. Então não é, ela ali, na propaganda, né, sem garantia, sem... pode estar no SPC, pode estar nisso, pode estar aqui naquilo. É outro tipo de mercado, só que é um mercado com muito mais risco, né? Um mercado onde a inadimplência é maior, tá? Consequentemente, o empréstimo, como a inadimplência é maior, tem muita gente que não paga, quando tu vai tomar um empréstimo numa financeira, o juro cobrado por essa financeira é muito mais alto do que num banco oficial. Entenderam? Quanto maior a inadimplência, maior a taxa de juros. Quanto menos garantias tu cobrar, mais maus pagadores tu vai colocar, vão tomar empréstimo. Quanto mais maus pagadores tomarem empréstimo, maior a inadimplência. Quanto maior a inadimplência, maior é a taxa de juros. Entenderam? Sim. Sim. Aqui, para resolver o problema de seleção adversa, né? Certificação de moedas, né? Quando tu vai comprar lá numa feirinha de alimentos orgânicos, aparece selinho aqui, mostrando que o produto realmente é um produto orgânico, né? Que não usou agrotóxico, tal. Isso é uma forma de reduzir a assimetria de informação. Né? Isso aqui tem também, quando tu compra um imóvel, será que aquele imóvel realmente... Lembra quando construíram casas ali no Minha Casa Minha Vida? Muitas vezes o imóvel era feito com péssima qualidade, passado 2, 3 anos já começava vazamento, começava todo tipo de problema, né? Mas quando tu vai ver o imóvel, tu não consegue identificar isso. Né? Se o imóvel realmente é um imóvel bem feito. Você lembra daquele imóvel que lá no Rio de Janeiro, que era feito com areia de praia, que caiu, que morreu gente? Sim. Fala-se então, 1 e 2, ou só o 2 caiu, não lembro. Então, quem é que tem mais informação? É o construtor ou o comprador do imóvel? Né? E tu tem que ter garantias, tem que ter por uma proteção, né? Para evitar esse tipo de assimetria de informação. Restaurante. Até acharam conchinha de marisco no concreto, marisco, né? Exatamente. Aqui, questão dos restaurantes, a gente falou do Burger King, do Subway,
do McDonald's, né? Tu tem a padronização, diminui a assimetria de informação. Né? Também carros, né? Brastemp, né? Carro de luxo também, né? Volvo aqui, né? Ou seja, dependendo da marca do carro, tu tem também diminuição da assimetria de informação. Aqui, ó, falaram do martelinho, do martelinho de ouro, né? Esse é um grande problema, por exemplo, quando o meu carro estraga, onde levar, qual mecânico levar? Tá? Aí, o que vai? Aí, o grande problema é, vai levar na assistência técnica, mas se for levar na assistência técnica, é muito mais caro. Sim, sim. Mas o outro também, tu tem assimetria de informação, tu não conhece exatamente como funciona. Tá? Então, olha aqui, ó, forma de reduzir a assimetria de informação, garantia, né? Por exemplo, eu me lembro daquele carro da chinês lá, o Lifan, já ouviram falar dessa marca? Sim, que copiava o Mini Cooper, aquele tinha o Lifan Exatamente, né? 400. E aí ninguém acreditava naquele carro, aí um belo dia apareceu uma propaganda lá da Lifan, 5 anos de garantia. Normalmente é 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos. O que o fabricante está dizendo? Olha, pode comprar que eu te garanto. Né? Qualquer problema que tu tiver, eu troco o carro. Ou seja, é uma sinalização, não é? Marcas patenteadas, quando tu, né, faz o patenteamento de uma marca, também é uma sinalização, reputação, padronização, certificação. A gente falou da Expo Inter, né? O touro, né, reprodutor que é certificado, a vaca leiteira que é certificado lá, a ovelha lá, produtora de lã, sei lá, a porca que é de, né, que gera, né, a leitõezinhos de qualidade de carne melhor, tudo é certificado, né? No momento que tu certifica, tu diminui a simetria de informação. Cadeia de lojas, né? Renner, Magalu, Colombo, né? Cria cadeia de lojas padronizadas para diminuir a simetria de informação. Pernambucanas, próprios Zafari, né? Licenças, né? Licenças ambientais, ISO 9000, 9001, 9002, tá? Próprio Inmetro, né? Certificação, né? Certificação de que o produto ele pode ser utilizado por criança. Tudo isso são formas de reduzir a assimetria de informação. Aqui já falamos do mercado de automóveis usados, não vou repetir, né? Aqui, ó, o limão, né? Geralmente é um produto de má qualidade, um carro de melhor, de pior qualidade, né? Tu não consegue distinguir se o carro é um limão ou é um pêssego nos Estados Unidos. Aqui a gente já falou, mercado de carros usados. Aí o problema de risco moral, se o problema de seleção adversa é pré-contratual, o problema de risco moral ele é pós-contratual. Ou seja, uma das partes muda o comportamento depois de assinado o contrato. Tá? Lê para nós ali, Pedro. Um problema de moral hazard existe quando a ação do agente não é verificada, ou quando o agente recebe uma informação privada depois de a relação ter iniciado. Exatamente, ou seja, ele pós-contratual, pós-assinatura de contrato que muda o comportamento. Continua ali. No problema de moral hazard, os participantes têm a mesma informação quando a relação é estabelecida. E a assimetria de informação surge do fato que, uma vez que o contrato tenha sido firmado, o principal não pode observar ou não pode verificar a ação ou o esforço do agente, ou, no mínimo, o principal não pode controlar perfeitamente a ação. Exatamente, ou seja, assim que ocorre, surge quando não, né, quando tu tem uma mudança de comportamento de uma das partes. Ó, a reputação, a gente já falou, a Natura, ó, se lembra, me esqueci de falar da Natura. A Natura não tem uma reputação de ser uma empresa protetora do meio ambiente e tal, né?
também, né? Falei da Emirates aula passada, falei da Lufthansa, né? Rolex, né? Reputação de produto de qualidade, a Volvo aí, que tem um monte de testes para acidente, a Apple, né? É outra empresa que é uma marca de prestígio, né? Tudo é reputação. Facebook, Mercedes-Benz, né? Mecânica Mercedes-Benz. Ó, padronização também já falei. Tudo isso vocês podem olhar a Qual era o rede lá nome? também. Qual era o nome daquele conceito lá que tu tinha comentado que aconteceu com as batatas na Irlanda? Tem outra cadeira, não é aqui, né? É, Benji então, Giffen, sim, eu lembrei disso agora também. os chamados Benji Giffen. Giffen era um inglês que foi, né, na Irlanda, presenciou a miséria, a fome, né? E aí elaborou essa teoria dos Benji Giffen. Tá? Então, olha aqui. Sim. Ó, lê para nós assim. A solução para um problema de moral hazard é o uso de incentivos. A estruturação da transação de modo que a parte que executa a ação irá, em seu próprio melhor interesse, tomar ações que a segunda parte iria relativamente preferir. Então o que tu vai ter? Tu vai ter, na verdade, tu vai criar uma estrutura para que a pessoa não mude seu comportamento. Então, por exemplo, o Ricardo fez seguro automóvel, mas ele não vai mudar o comportamento depois do seguro, porque ele sabe que se ele não tiver acidente, se ele não demandar o serviço de guincho, se ele, né, não demandar o serviço seguro, lá na frente ele vai ter um desconto, vai ter uma vantagem, né, por não utilizar o seguro. Então, tu tem uma estrutura de incentivo. Por exemplo, né, né, é muito comum hoje nos planos de saúde oferecerem, quando tu faz o plano de saúde, né, quando tu faz o contrato, oferecerem pagamentos de academias, de cursos de alimentação saudável, justamente para fazer com que aquela pessoa ela tenha uma condição de saúde boa e demande menos serviço de saúde. Tá? Outra forma, por exemplo, é o copagamento. Né? Toda vez, mesmo que tu tenha um Unimed, que tu tenha um plano de saúde bom, se tu for no médico, tu vai ter que te pagar, além do seguro, tu vai ter que pagar um copagamento, pagar, sei lá, 40, 50, 60 reais pela consulta. Mais do que isso, tem um número máximo de consultas com aquele médico por mês. Né? Ou seja, há uma série de mecanismos de proteção para evitar o problema de risco moral, né? O problema pós-contratual, onde a pessoa, assinado o contrato, muda de comportamento. Aí a sinalização, a gente falou, mas o sinal tem que ser crível, né? A gente falou disso também. Falamos da sinalização, né? Transmitir de forma crível, de forma confiável, informações para a parte menos informada. Alguns sinais são confiáveis, né? Certificação, reputação, padronização. Outros nem tanto. Né? É carro de madame, é carro de médico, é carro daquilo. Até onde essa informação é confiável. Tá? Isso aqui a gente, problema de sinalização, vocês podem ler. Tá? Garantias, né? Essa é uma sinalização confiável, né? Então, tu tem automóveis com garantias, equipamentos eletrodomésticos com garantia, né? Justamente tu está sinalizando ao comprador, dizendo, olha, pode comprar o meu produto, que o meu produto é confiável. Tá? Certificados também já falamos. Tá? Sinal de qualidade, se o sinal de qualidade, né, é bom ou ruim, também já falamos. Isso aqui já falamos sobre sinalização. Vocês podem ler, inclusive lerem, uma semana que vem me perguntarem se não entenderem alguma coisa, tá? E aí vai. Tá? Mercado de crédito também já falamos, cartão de crédito, tá? Tá.
Então, mais ou menos, a aula de hoje é isso, tá, pessoal? Então, a gente falamos, já tinha aula passada, que a gente ia falar de assimetria de informação, continuamos falando de mercado assimétrico, tá? E a aula que vem a gente vai começar a falar de teoria dos jogos, né? Teoria de oligopólio, monopólio, né? Aí é uma área diferente que também exige a intervenção, a regulamentação, né? A ação do Estado no intuito de evitar prejuízos para o consumidor ou para o produtor na atividade de mercado. Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certinho da minha parte aqui. Então, Tudo certo. agradeço a atenção de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção, desculpe o atraso, tá? E uma ótima quinta-feira e um ótimo final de semana para vocês. Eu, igualmente. Igualmente, obrigado, professor.